Para quem é fã do esporte, a Mensagem tem um lugar exclusivo para você, na bancada esportiva do rádio. A equipe Nota 10 vem com tudo, com o programa Panorama Esportivo. Bola na trave, não quero tocar. Bola na área, se ninguém pra cabecear. Bola na rede, Rádio Mensagem. Rádio Mensagem. Opa! Nós estamos começando mais uma edição do Panorama Esportivo. Neste sábado, dia 8 de agosto de 2020, véspera do Dia dos Pais. Parabéns a você, papai, você avô, você pai que acompanha o nosso Panorama Esportivo, papai corintiano, palmeirense, papai São Paulino, santista, flamenguista, que está na audiência da Mensagem neste sábado. E o programa de hoje promete. Vamos falar muito sobre a final do Paulistão. Hoje tem Palmeiras e Corinthians, logo mais 4:30 da tarde no Allianz Parque. Vamos falar do Brasileirão. Hoje começa o Campeonato Brasileiro. Amanhã tem São Paulo em campo, tem Santos em campo, tem Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos falar também do futebol internacional. Ontem já tivemos jogos pela Champions League. Tudo isso você vai conferir aqui no Panorama. E você, ouvinte Mensagem, é chamado também a participar com a gente, né? Ligue para nós aqui através do WhatsApp, participe do Panorama 97411 0125. Manda uma mensagem para nós dizendo quem vai ganhar hoje a final do Paulistão. Da Corinthians? Da Palmeiras? 97411 0125. Esperamos aí a sua participação. Faça como nosso amigo Alexandre, né? O mineiro palestrino de Sampa. Adivinhem o que o mineiro está falando. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui qual o palpite dele para o jogo de logo mais. Nos trabalhos técnicos nesta manhã de sábado, Antônio Márcio Buim. Aquele abraço. Grande Buinho, decano aqui da Rádio Mensagem. E vamos acionar os nossos comentaristas, né? Os nossos estúdios avançados. Vamos para o nosso estúdio 1, lá no Alto Tietê, né? Lá está ele, comentarista Mensagem. Bom dia, Donizete Eugênio. Alô, Fábio Vieira, um abraço para você, um abraço Douglas, um abraço Ruim, um abraço para todos os corintianos, palmeirenses, São Paulinos, santistas, torcedores aí da Portuguesa, torcedores do Jaque, São José, Taubaté, o Aparecida, também aí, o Furacão do Vale. Um abraço para todo mundo. Estamos aqui em QAP, QRV, já acompanhando. E hoje, como você falou, Fábio, tem a final do Campeonato Paulista hoje. Graças a Deus, né, parece que a coisa começa a retomar aos poucos, né? Nós, há 4 meses atrás, a gente nem imaginávamos que nós teríamos aí uma final de Campeonato Paulista, muita gente querendo já dar o título para o Santo André, o título para fulano, para Beltrano, e agora nós teremos daqui a pouco a final do Campeonato Paulista, e o brasileiro também começa já nesse final de semana. A gente tem aqui algumas informações, estamos aqui à disposição, Fábio, justamente para bater esse papo nesta manhã de sábado, temperatura agradabilíssima aqui no Alto Tietê, temperatura aqui 16 graus, o sol começando a sair atrás das montanhas da Serra do Itapetí, viu, Fábio? Oh, que beleza, Doni. Então, céu azul, sol brilhando, diriam os antigos narradores, é um tempo propício para a prática do futebol, Doni? Olha, Fábio, eu não diria que nós estamos aqui com o céu de brigadeiro, porque a neblina ainda se dissipa vagamente aqui no Alto Tietê, mas aquele sol ainda de geladeira, e nós estamos aqui pegando, né, um pouquinho dessa corzinha aqui, que é a vitamina D que faz bem para todo mundo, viu? Ô Doni, você tá hoje um verdadeiro poeta, hein? A neblina se dissipa, que beleza, hein? É que eu estava fazendo os meus estudos aqui, acompanhando um pouquinho das memórias de o imperador Marco Aurélio, sabe? Gosto muito de ler Marco Aurélio, então estava acompanhando um pouquinho de Marco Aurélio, as meditações do imperador de Roma, Marco Aurélio, que tem
umas meditações bacanas, viu? Olha, cultura é outra coisa, né, gente? Vamos acionar o nosso Estúdio 2. Nosso Estúdio 2, lá está ele. Tô curioso para saber como ele está, como está o seu ânimo, seu estado de espírito, como está a sua pressão arterial. Olá, Douglas Araújo, bom dia! Alô? Caiu o Douglas, daqui a pouquinho o Douglas Araújo participando com a gente nessa manhã. Fábio, Oi, Doni. eu acho que já deu tremedeira no homem, hein? Pois é, eu acho que faltando ainda 4. Eu nem falei para ele, hein? Pois é. Aproveitando aqui, já registrando a participação do ouvinte mensagem, o mineiro palestrino de Sampa, o Alexandre, né, diz aqui: bom dia, amigos, hoje tem Palmeiras, hoje tem título alviverde. Bom programa a todos. E o mineiro manda para nós aqui uma imagem muito bonita de uma camisa do Palmeiras, lá do tempo da Parmalat, a camisa daquele time que foi campeão paulista em 93, em cima do Corinthians, né? Time que também era dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. Um abraço para o mineiro que está sempre na audiência aqui do nosso Panorama Esportivo. Doni, já falando um pouquinho, começando a falar sobre a grande final de hoje, primeiro jogo na quarta-feira foi uma grande decepção em termos de futebol, né? Tecnicamente, um jogo muito fraco, né? Todo mundo esperava um pouco mais, esperava uma grande exibição do Corinthians, do Palmeiras, e foi um jogo que principalmente no segundo tempo deixou muito a desejar, né? Parecia até que as duas equipes estavam felizes com o empate, ninguém buscando muito o gol. Tivemos praticamente uma única chance de gol, um grande momento que foi no primeiro tempo do Corinthians, em que o Everton fez uma grande defesa. Segundo tempo não aconteceu praticamente nada. Doni, você acredita que hoje nós vamos ter um jogo melhor, um jogo mais emocionante, os times vão buscar mais o gol? Ou você acha que vai ser de novo aquele receio, aquele medo e o jogo vai caminhar para uma decisão por pênaltis? Doni? Olha, Fábio, eu acho que hoje nós teremos realmente um verdadeiro jogo. Um jogo que as duas camisas se predispõem a colocar como Corinthians e Palmeiras numa final de Campeonato Paulista. Independente se alguém acha que é paulistinha, paulisteca, se não vale nada, mas são duas camisas muito fortes que estarão em campo hoje. E a rivalidade é que conta. Tanto o Fábio, que nós tivemos aqueles famigerados, ditos torcedores, pressionando aí o Palmeiras de um lado, pressionando o Corinthians do outro, porque o torcedor ele não quer saber se é jogo da rua de baixo com a rua de cima. Se você coloca a camisa do Palmeiras ou do Corinthians, o que vale é bola na rede. Eu achei interessante, Fábio, a postura no finalzinho do jogo de quarta-feira, do Vanderlei Luxemburgo. Eu sempre achei ele muito estrategista, desde o tempo que nós fazíamos reportagem. Uma vez eu cheguei até a falar isso para ele, né? Que ele consegue projetar estrategicamente aquilo que ele quer tirar do adversário. Ele saiu muito satisfeito, parece que ele realmente armou um time do Palmeiras na quarta-feira para trazer e para realmente tentar complicar para o jogo de hoje no Allianz Parque. Ou seja, era para jogar para não perder e para justamente jogar o que o Palmeiras sabe jogar hoje contra a equipe do Corinthians. Em contrapartida, a equipe do Corinthians entra aí eu entendo, com uma carga menos pesada. O Corinthians era quase que a quinta força, praticamente estava eliminado do Campeonato Paulista, conseguiu classificar, conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista. E tem um detalhe, viu, Fábio? O Corinthians perdeu a vergonha de jogar na retranca há muito tempo. E há muito tempo tem dado resultado jogando aí por uma bola. Então o Corinthians hoje vai fazer aquele jogo de tentar segurar o Palmeiras e o Palmeiras vai ter a obrigação de partir para cima do Corinthians. Por isso eu espero um grande jogo hoje. Legal. Agora sim com a gente, vamos ao Estúdio 2, né? Vamos ver como é que ele tá, se já está tomando chá de erva cidreira, se está com a pressão controlada. Olá, Douglas Araújo, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia, Doni, bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Tudo tranquilo aí, Fábio? Tudo?
Tudo tranquilo por aqui. E por aí? Eu tô tão nervoso que eu vim até pra Serra Negra. Tô tão preocupado que eu tô em Serra Negra curtindo a paisagem, certo? Não tô... jogo contra o Palmeiras é 3 pontos, Fábio. Então hoje o nosso estúdio Avançado 2 é diretamente de Serra Negra? Quando o Doni fala que eu sou internacional, hoje eu tô internacionalmente em Serra Negra. Como é que tá o clima por aí, Douglas? Aqui tá só céu de brigadeiro, viu, Doni? Ô, Fábio. Você já fez aquele passeio até o Cristo Redentor aí de Serra Negra? Tem uma vista muito bonita aí, viu? Tem, mas nós não a gente veio num hotel desses que oferece tudo, né? Então não saímos ainda, mas daqui a pouquinho vamos passear um pouco aí depois do almoço. E tem uma água mineral muito boa aí, né? Aí a região do Circuito das Águas, região de Lindóia, de Águas de Lindóia, fica aí pertinho. É bom para você dar uma acalmada pro jogo, viu? Douglas, por sinal... Não tô tenso, não. Eu escutei um pouquinho aí do comentário do Doni. Pra mim, Fábio, o Corinthians é o azarão hoje, viu? Tava desacreditado, o pessoal estava trolando o Corinthians achando que ia ser rebaixado. O Corinthians chegou, e quando chega já viu, né? Você sabe que o Mineiro, ele veio com força total. Hoje, antes do programa do Padre Rogério, ele já estava mandando mensagem aqui pra rádio, viu? Então, o Mineiro, ele, né, é um eterno sonhador, o Mineiro, viu? Ele sonha... Ele, assim como o Fábio Vieira, como o Luiz Oliveira, ele tá sonhando com esse título hoje, mas eu acho que ele vai acordar amanhã com pesadelo, viu, Fábio? Douglas, você acha que o Corinthians hoje, o Doni comentou que o Corinthians perdeu a vergonha de jogar feio, né, de jogar esse futebol mais fechado, mais retrancado. Você acha que o Corinthians hoje mantém essa postura jogando no Allianz Parque? Ou a gente pode esperar aí alguma surpresa por parte do Thiago Nunes, de repente o Cantilho no time, deixando o time um pouco mais ofensivo? Ou você acha que o Corinthians vai ser aquele Corinthians dos últimos jogos? Então, Fábio, eu só... não é que o Corinthians perdeu a vergonha de jogar feio, né? Os últimos treinadores do Corinthians, eles davam ênfase na defesa. Se conseguisse, marcavam um gol. Né, todos eles, com exceção talvez aí do Tite, mas você lembra que o Tite, quando treinava o Corinthians, ele tinha o apelido de Empatite, né? Empatite. Então acho que é um estilo de jogo que acabou ganhando força no Brasil, principalmente com os treinadores da escola gaúcha, vamos dizer assim. E o Corinthians teve Mano Menezes, teve Tite, o Fábio Carilli, que é discípulo do Mano Menezes. Então não é que o Corinthians perdeu a vergonha, o Corinthians começou a se habituar a fazer isso pelos treinadores. E uma forma de tentar mudar isso foi a contratação do Thiago Nunes. Só que não dá para fazer de um dia para o outro. Então eu acho que esse esquema mais ou menos igual ao do Carilli está dando certo. Eu acho que não vem surpresa hoje não. Mas que a contratação do Thiago Nunes é para que esse sistema retranqueiro acabe no Corinthians, é a tentativa, mas tem que dar tempo pro homem trabalhar. E não pode criar a ilusão que criou com o Fábio Carilli de se ganhar o campeonato hoje, o time tá bom, tá preparado pro Brasileirão, não tá não. Sem dúvida. Isso é algo que tanto o corintiano como o palmeirense tem que ter esse cuidado, né? O estadual pode iludir. Doni, sabe quem que tá participando com a gente aqui e mandando um abraço para você, Doni? Opa, quem é que tá participando aí, Fábio? O nosso ouvinte, o Negreira. Nossa, o Negreiro centenário, Negreira. Exatamente, ele sempre acompanha o Panorama, inclusive já esteve com a gente aqui, tá mandando um abraço para você, Doni, tá na nossa audiência. Um abraço pra você, Negreira. E fique em casa, hein, meu? Não faça como o Douglas, não, hein? Amarelou no estado, morando na região, e o Douglas foi pra Serra Negra, viu? Pois é. Às 11h15, janela comercial. Daqui a pouquinho tem as manchetes grifadas do Panorama e tem também JP com futebol internacional. Até já! Estamos apresentando Panorama Esportivo. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. 11h18. Participe com a gente, né? Manda para nós um zap
97411-0125, né? Com o seu palpite para a grande final de hoje, falando aí sobre a expectativa para o Brasileirão, seu time no Brasileirão, 97411-0125. Donizete Eugênio, as manchetes estão aí na ponta do lápis, Doni? Já estão todas grifadas, Fábio Vieira. Então, chegou a hora que você estava esperando. Comigo e com Donizete Eugênio, a hora das notícias grifadas do Panorama Esportivo. É hoje, Palmeiras e Corinthians decidem o Paulistão a partir das 4:30 da tarde. E a CBF confirma Bragantino e Botafogo pela segunda rodada do Brasileirão em Bragança Paulista, o efeito do amarelo estado de São Paulo. Atlético Mineiro e Tombense farão a final do Campeonato Mineiro com jogos só no final do mês. Ele marcou de novo pela Champions. Gabriel Jesus iguala marcas de Ronaldo e Adriano na Champions League. Bragantino é campeão do interior, vence o Guarani e sonha alto no Brasileirão. E o Fortaleza, Grêmio e Coritiba lideram o time dos trintões da Série A do Brasileiro, Fábio. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui no nosso Panorama Esportivo deste sábado. Às 11h20, vamos dar um giro para a Europa, né? O Doni aí, numa das suas manchetes, já falou da Champions League. Vamos dar um giro pelo futebol europeu com o nosso correspondente, o nosso especialista em futebol internacional, o nosso JP. O mundo dos esportes. O futebol na Europa com JP. Bom dia a todos os ouvintes e amigos do Panorama. Nessa semana acabaram os campeonatos nacionais na Europa, mas para preencher o espaço deixado pelo fim das grandes ligas europeias, a Champions League voltou nessa sexta-feira. Temos mais jogos muito bons hoje. O Barcelona enfrenta o Napoli. Vai ser um jogo muito disputado. O jogo de ida, que aconteceu antes da pandemia, terminou em 1-1. E o outro jogo da Champions League nesse sábado é entre Bayern de Munique e Chelsea. Provavelmente o Bayern passa nesse confronto, já que venceu por 3-0 no jogo de ida, mas nós nunca sabemos o que o futebol pode nos proporcionar. E além desses jogos no final de semana, vão ter jogos durante a semana que vem. O PSG vai encarar a Atalanta. O PSG provavelmente vai ficar sem um de seus principais jogadores, Mbappé, porque ele se lesionou na final da Copa da França e o tempo de recuperação previsto para o atleta é de 3 semanas. Se ele se recuperar de acordo com a previsão, ele estará pronto para jogar só na semifinal, se o PSG passar pela Atalanta, o que não vai ser uma tarefa fácil, porque o time da Atalanta é dono do melhor ataque na Europa esse ano. Além de Mbappé, Verratti e Icardi são dúvidas para o jogo, e mesmo com tantos desfalques, acredito que o jogo será muito bom. E outro jogo da Champions League nessa semana que vem vai ser entre RB Leipzig e Atlético de Madrid, na quinta-feira. Esse jogo será muito disputado. E lembrando que essas partidas da semana que vem fazem parte dos jogos das quartas de final da Champions League. JP, a Europa, para o Panorama Esportivo. Até sábado. Legal, JP, grande abraço. Douglas, o JP falou aí da Champions. Ontem nós tivemos a eliminação de 2 gigantes do futebol europeu, a eliminação do Real Madrid e a eliminação da Juventus, né, que foi eliminada pelo Lyon. Surpresa para você, Douglas? A surpresa é pelo tamanho dos times, viu, Doni? O Fábio, o Real Madrid dificilmente fica de fora de uma festa dessa aí, né? Mas
assim como na saúde, Fábio, a gente tem que ver o novo normal no futebol também, né? O Real Madrid não pode ficar a vida inteira jogando só no peso da camisa. O Zidane deu entrevista que o Bale não estava bom, sei lá, se recusou a jogar, não estava preparado. O Vinícius Júnior ficou no banco, né? Se for pro Vinícius Júnior ser banco do Real Madrid, manda ele lá para Itaquera que a gente aceita, viu? Pois é, verdade, Douglas. Doni, ontem um dos grandes destaques, aliás, o maior destaque da rodada pelo Manchester City foi o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus fez um gol, deu passe para um outro gol, né, já no jogo de ida, que foi antes da pandemia, ele já havia feito uma boa partida. E o Gabriel Jesus, ele não foi bem na última Copa do Mundo, mas é um jogador muito jovem. Eu, particularmente, acho que é um jogador que ainda pode nos dar muitas alegrias no ataque da seleção brasileira. O que você acha, Doni? Olha, Fábio, que interessante, né, em relação ao Gabriel Jesus, como ele tem amadurecido no futebol, né, e acho que ele deve tudo isso ao Guardiola, né. Guardiola realmente é um psicólogo, consegue realmente extrair do jogador o melhor. Com um gol ontem, uma assistência, o Gabriel Jesus ele foi decisivo na vitória do Manchester City ontem por 2-1 sobre o Real Madrid e garantiu então essa vaga do time inglês nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Para se ter uma ideia, agora com esse resultado ontem, então, o Flávio, o Manchester City vai enfrentar o Lyon, que se classificou vencendo, passando pela equipe da Juventus do Cristiano Ronaldo. Olha só, além da importância da partida de ontem, o Gabriel Jesus ainda igualou a marca de 2 importantes atacantes brasileiros. Olha só, em seu 22º jogo da Champions, o Gabriel Jesus chegou a 14 gols marcados, empatando com ninguém menos que Ronaldo e Adriano no ranking de goleadores históricos do país na competição. Para alcançar a marca, o Imperador precisou aí de 5 jogos a mais, enquanto que o Fenômeno levou 40 ao todo para fazer 14 gols na Liga dos Campeões. É lógico que não dá para comparar, né, Fábio? Gabriel Jesus com o Adriano Imperador ou com o Ronaldo Fenômeno. Tudo isso é consequência dos estilos novos de jogos. Mas o Gabriel Jesus precisa ainda aprimorar a questão do chute, que até agora não conseguiu. Ele faz muitos gols dentro da grande área, mas tudo isso ele deve a um jogador que eu sou muito fã do Manchester City, que é o Sterling. O Sterling realmente é um joga muita bola, né, Doni? Mais pra frente, né? Joga muita bola o Sterling, grande jogador, e de fato o Gabriel Jesus fica aí como uma belíssima esperança, uma belíssima expectativa, agora inclusive para as eliminatórias da Copa do Mundo, que devem ser retomadas nesse semestre. Lembrando que hoje nós teremos mais 2 jogos pelas oitavas de final da Champions League. Hoje tem Barcelona e Napoli, e Bayern de Munique contra o Chelsea. E depois nós vamos ter a segunda etapa, com jogos sendo disputados em Portugal, no estádio do Benfica e no estádio do Sporting Lisboa, e você vai conferir na semana que vem com o JP aqui no Panorama todas as informações da Liga dos Campeões da Europa. Antes do nosso bloco comercial, Douglas, tem pergunta para você aqui no Panorama Esportivo. Pode, como diria o outro, pode perguntar. Douglas, nosso ouvinte aqui, o Paulo Roberto, do Parque Santo Antônio, ele está perguntando o seguinte: se a final de hoje, Palmeiras e Corinthians, for para os pênaltis, em matéria de goleiro, quem leva vantagem? Olha, em matéria de goleiro, eu acredito no Cássio. Se for pegar só pelo goleiro, eu acredito no Cássio. Eu acho o Everton um excelente goleiro, mas eu já falei no Panorama várias vezes. Para mim, o goleiro titular do Palmeiras tinha que ser o Jailson. Né? Para mim, tecnicamente, ele é melhor que o Everton. Mas ele é goleiro de seleção, o Everton. Na final do Ouro Olímpico lá já provou que ele também pega pênalti. Mas o Cássio é o tipo do jogador que ele cresce no momento decisivo, né? Então dá a impressão que o Cássio nasceu para jogar as finais. Então a gente já viu na volta aí do Campeonato Paulista que o Cássio defendeu no próprio jogo contra o Palmeiras. Aliás, o
Não foi o Corinthians que ganhou o jogo, né? Foi o Palmeiras que perdeu porque o Cássio fechou o gol. Mas se for depender dos dois goleiros, eu acredito mais no Cássio. E aliás, diga-se de passagem, eu também acho que o Cássio é um goleiro mais decisivo, mais importante do que o Everton. O Everton, na quarta-feira, participou do lance do jogo, né? Ele salvou o time do Palmeiras no primeiro tempo. Mas o Cássio, especialmente numa decisão por pênaltis, eu acho que ele faz a diferença, é um grande goleiro. Mas, Fábio, mas historicamente... a gente vê goleiros do Palmeiras que o Palmeiras que nunca se preocupou, não é uma preocupação que o Palmeiras tem que ter com o gol, entendeu? Porque os goleiros do Palmeiras sempre estão aí na seleção, né? Emerson Leão, o próprio Marcos, que foi pentacampeão. Então, e os que estão aí mesmo, o Everton e o Jailson, pode jogar a moedinha para cima e escolher qualquer um deles, que o Palmeiras está bem servido de goleiro, viu? Sem dúvida, sem dúvida. O Jailson é uma excelente opção, é um bom goleiro experiente, goleiro que já foi durante um bom tempo titular do Palmeiras, é uma excelente opção. Eu acho que só em relação ao Everton e o Cássio, a diferença é que o Cássio já foi mais testado, né? Já jogou jogos mais decisivos, e o Everton, até pela idade, ele vai ter essa oportunidade ao longo da carreira, né? Espero que não contra o Corinthians, mas é um goleiro de bastante futuro, tem futuro na seleção e vai mostrar o seu trabalho. Espero que não mostre hoje, viu, Fábio? Pois é, o Paulo tá lá, o Paulo mandou essa pergunta, ele já está pensando numa decisão por pênaltis aí. Paulo, eu acho que nós vamos ter a definição no tempo normal, viu? Vamos sim, gol do jogo, no tempo normal, gol do jogo. Às 11h30, nós vamos para a nossa janela comercial e na sequência tem polêmica. Tem Hora do Ogro com Douglas Araújo. Até mais! Estamos apresentando Panorama Esportivo. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Às 11h32, faça como os nossos ouvintes que estão mandando mensagem aqui, participe do Panorama Esportivo, registrando aqui a nossa ouvinte, a Sônia, do Jardim Califórnia. Bom dia, quero desejar a todos os papais da Rádio Mensagem um feliz Dia dos Pais. É a Sônia do Jardim Mesquita. Obrigado, Sônia, grande abraço para você, obrigado pela audiência. Também o nosso ouvinte fiel, Zé Galinha, lá da Vila Cândida, tá lá apanhando jabuticaba. Você gosta de jabuticaba, Doni? Aliás, jabuticaba é uma fruta tipicamente brasileira, né, Fábio? Só tem aqui no Brasil, né? Tipicamente brasileiro, ele tá lá, o Zé tá lá ao lado de uma jabuticabeira, ele mandou para nós a imagem aqui, uma jabuticabeira carregada. Bom dia, galera do esporte, tô aqui apanhando jabuticaba e ouvindo vocês. Hoje vai ser 1-1 no tempo normal. E seremos porque ele é corintiano, né? Eu não sou não, mas ele é. Seremos tetracampeões nos pênaltis. Vai, Corinthians! Ô Zé, um abraço para você. Obrigado pela audiência. E o nosso ilustre ouvinte aqui, Doni, nosso querido doutor Marcos Vinícius, advogado, que sempre está participando com a gente do Jornal da Mensagem. Torcedor do Flamengo, saudações rubro-negras, grande doutor Marcos, nosso colega de turma lá na Univap, grande abraço, obrigado pela audiência, pela participação aqui no Panorama. Chegou a hora da polêmica, né? Chegou a hora que você espera, a hora da polêmica com Douglas Araújo e o Ogro. No Panorama Esportivo, Douglas Araújo apresenta A Hora do Ogro. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Panorama Esportivo, um ótimo sábado a todos. E vamos começar esse ogro do dia 8 de agosto, já 8 de agosto, acabando o ano, né? 8 de agosto de 2020, o primeiro personagem é o Juninho, do Mirassol. Ele que deu aquele pisão no jogador Carlos do Corinthians, quase quebrou o tornozelo, mas
o juiz nem marcou falta. Alertado que foi pelo VAR, o árbitro da partida puniu o jogador com cartão vermelho. Houve todo um debate, gerou um debate que se fosse o contrário, né, se fosse o jogador do Corinthians pisando no jogador do Mirassol, não teria esse cartão, que o VAR é corintiano e tudo mais. Eu acho que esse lance é para cartão vermelho, sim. Ah, mas ele pisou sem querer. Não, sem querer também você faz falta. Sem querer você acaba matando alguém. Sem querer você faz um monte de coisa. Pode ter sido sem querer, pode, pela ótica ali da jogada, realmente parece que ele não teve a intenção de pisar, mas também sem intenção você faz pênalti. Você faz até gol sem intenção às vezes, né? Então, fica esse alerta aí, né? O segundo personagem não é um personagem, é um evento. Ou a falta de um evento, sei lá como explicar isso. O jogo entre Corinthians e Palmeiras na Arena, que marcou a primeira partida da final do Paulistão, foi sofrível. Foi daquele jogo, só foi bom para quem estava com insônia. Aí o jogo foi bom, mas se tem uma criança assistindo aquela partida que está querendo começar a gostar de futebol, ali naquela partida ela deixou de gostar de futebol, porque fizeram de tudo ali, né? Teve empurra-empurra, teve aglomeração, teve MMA, mas futebol que é bom não teve. Um lance que o Ramiro do Corinthians chutou e o Everton, bom goleiro do Palmeiras, defendeu. O pessoal falou que foi uma defesa difícil e tal, mas difícil para mim, difícil pro Bosco, né? Mas pro Everton não foi uma defesa difícil, não. Ah, levou perigo, um lance desse comum no jogo, a gente tem que falar que levou perigo porque a partida foi totalmente sem lances perigosos, né? E o terceiro e último personagem é o Gesualdo Ferreira, ex-treinador do Santos. Mas por que eu coloco o Gesualdo Ferreira aqui? Não ele especificamente como ogro, mas toda a situação que envolve o Gesualdo desde a sua contratação. Na minha humilde opinião, ele foi contratado por ser português, né? Tava uma comoção por conta do Jorge Jesus, o treinador lá do Salgueiro de Pernambuco, que se sagrou campeão pernambucano, também é português. Tem o técnico Kudê lá no Inter. Então uma legião de técnicos estrangeiros aqui. Agora o Sampaoli, que estava no Santos, veio pro Atlético Mineiro. Então o Santos, para dar uma resposta, contratou o Gesualdo por ser português. E a bagunça que está o Santos não proporcionou para o Gesualdo uma condição de trabalho adequada. E após 15 partidas, ele foi demitido, embolsou aí 5 milhões de reais entre salários e multa rescisória, mas foi demitido o treinador que talvez não deveria ter sido contratado, tá certo? Mas para mim o personagem, o ogro da semana, é o Juninho do Mirassol pelo pisão que deu no jogador do Corinthians. Um ótimo sábado a todos, um forte abraço. Daqui a pouquinho, Palmeiras e Corinthians e rumo ao Tetra. Douglas Araújo para o Panorama Esportivo. A hora do ogro. Muito bem. Doni, você ouviu aí atentamente as considerações do Douglas e, claro, a gente não poderia deixar de falar desse lance, né? No domingo passado, Corinthians e Mirassol, o jogo estava 0-0, jogo difícil para o Corinthians, e aí nós tivemos o lance envolvendo o Juninho do Mirassol e o Carlos Augusto do Corinthians, aquele pisão. Como o Douglas colocou, o árbitro a princípio não marcou falta, depois acionado, o VAR foi acionado e o juiz expulsou o jogador do Mirassol. O que você achou do lance? Você achou que a expulsão foi merecida, como, né, o Douglas colocou, ou você achou que houve um excesso de rigor por parte do árbitro, Doni? Agora eu descobri, Fábio, quem é que ligou e alertou o coordenador do árbitro de vídeo ali. O Douglas, não é possível. Só pode ter sido o Douglas, que ligou lá na hora para marcar falta naquele momento. Né? Por quê? Aquele ali foi uma falta apenas para cartão amarelo, não foi falta para expulsão. Aquele tipo de jogada acontece toda hora, aquele contato acontece toda hora. Tanto é que, se você observar, em outros lances também já tiveram problemas em relação à questão daquele toque ali. Tanto é que o árbitro não marcou na hora a falta. Depois, olhando no árbitro de vídeo, que foi alertado agora pelo Douglas, que eu percebi, o Douglas ligou lá para o árbitro de vídeo e falou, olha, dá uma olhada aí, que eu acho que foi falta no Carlos.
e é falta para vermelho. E o árbitro avermelhou lá para o jogador do Mirassol. Era no mínimo um amarelo. Acabou com o jogo isso, Fábio. Ô Douglas, você estava na cabine do VAR no domingo, como o Doni está dizendo? Não, eu não estava por conta do isolamento social, mas eu mandei um WhatsApp lá, com certeza. Mas ô Fábio, falando sério, é o seguinte, a polêmica toda é porque o VAR foi acionado, né? Exato. Na Várzea, lá na Campos Salles, lá que a gente jogava futebol na rua, isso aí é pé de ferro, né? Quem levar melhor segue a jogada. Mas se o árbitro tivesse marcado falta, tivesse visto alguma coisa e depois acionando o VAR para saber se foi ou não foi lance para cartão, não teria tido tanto problema. O problema é que ao vivo, no corre-corre, ele não marcou nem falta. Aí foram acionar o VAR, tudo aí gerou toda essa polêmica. O pessoal da transmissão também, ao vivo, na televisão, na hora também não achou, e você teve que parar. A reclamação do Mirassol não é nem a questão se houve falta ou não. A questão é que no jogo ao vivo, sem câmera lenta, tudo, a jogada não parece tão grave quanto foi. Só que tem um outro lado, que uma semana depois, você vê que o jogador entrou em campo, o jogador vai entrar em campo hoje, aliás, na quarta-feira ele já entrou em campo, então não foi, a falta não foi tão grave. Mas essas regras que ficam inventando aí, o pessoal da FIFA, International Board, não sei o que, achou que era para cartão. Eu acho que, assim, se o VAR acionou, tem que dar cartão. Se não tivesse falado do VAR, o jogo ia seguir, ninguém ia nem falar nada, viu, Fábio? O futebol é um esporte de contato, correto? Ok. É um esporte de contato. E quando você tem o VAR e você coloca o slow motion, que é o câmera lenta, qualquer encostão vai parecer que ele é muito agressivo, porque você coloca em câmera lenta. E toda hora que você tenta tirar a bola do jogador, você vai ter o contato. E se você coloca em slow motion, em câmera lenta no VAR, por isso que eu entendo que quem tem que estar ali operando o VAR tem que ser algum goleiro, alguém que já esteve dentro de campo, para justamente ter essa sensibilidade do que realmente foi maldade, daquilo que foi apenas um contato do jogo. Muito bem, às 11h43, registrando aqui a participação dos nossos ouvintes, né? A Maria Isabel, lá do Parque Santo Antônio, bom dia, feliz Dia dos Pais para todos os programas, para todos os ouvintes que são pais. Também mando um abraço aqui para o mestre Luiz Oliveira, grande abraço, Maria Isabel. Também a Isabel, né? Nosso ouvinte Isabel, bom dia a todos do Grande Panorama Esportivo. Quero desejar a todos um feliz Dia dos Pais, que sejam abençoados de maneira especial nesse dia tão importante, que o Espírito Santo derrame seus dons divinos a todos. Amém. Obrigado, Isabel. Obrigado pela sua participação. Aí no Ogro, Oi? Não, pode continuar. Eu ia falar só em relação ao Gesualdo, Fábio. Eu ia tocar exatamente nesse assunto, Douglas. Você falou bem aí da questão do técnico do Santos, né? E será que nós podemos dizer, Douglas, que foi um erro, né? Já desde o começo, quando o Gesualdo Ferreira chegou ao Santos, o torcedor do Santos já tinha aquela sensação de que não ia dar certo. Foi isso mesmo, Douglas? Não sou o torcedor do Santos, viu, Doni? Eu que não sou torcedor do Santos, não acompanho o dia a dia, eu sequer tinha ouvido falar no Gesualdo, assim como eu também não tinha ouvido falar no Jorge Jesus. Essa é a verdade. Mas o que a diretoria do Santos procurou? Eles queriam, o Sampaoli criou toda aquela confusão na saída, que queria 100 milhões em reforço, não sei o quê, mas ele deixou uma lacuna. Então eles queriam preencher essa lacuna com um técnico estrangeiro. Então, com todo respeito ao Gesualdo, com todo respeito à idade dele, ao trabalho que ele desenvolveu nos outros clubes, ele foi contratado porque ele era estrangeiro. Tinha uma necessidade, eu não sei qual, né? Mas o Santos tinha uma necessidade de contratar um técnico estrangeiro. E deu no que deu. Agora, se ele foi contratado, teria que ter dado chance dele concluir o trabalho, né, o Fábio? Concordo plenamente, Douglas. Eu acho que foi um erro contratá-lo. Eu também não teria buscado um treinador que, no meu entender, já estava até um pouco ultrapassado com relação a conceitos táticos, conceitos de jogo, mas se trouxe um técnico estrangeiro, o Santos teria que ter dado um mínimo de tempo para que ele pudesse implantar a sua filosofia de trabalho. Fábio,
Na verdade, ele já tinha até dado entrada no INSS para aposentadoria, né? O Santos foi lá e resgatou o Gesualdo. Essa é a verdade. Sim, mas é aquela história, né? Trouxe pelo simples fato de ser um técnico estrangeiro e como, né, os técnicos portugueses estavam aí em evidência por causa do Jorge de Jesus, por isso o Santos foi buscar o Gesualdo. Oi, Dani. Até para fechar esse assunto aí em relação ao Gesualdo, eu vou eximir o Gesualdo aí da culpa de tudo, viu? Eu quero até culpar mais os conselheiros do Santos, até puxar essa linha de o que os conselheiros fazem. Eles ficam só na arquibancada assistindo as peripécias dos diretores. Isso serve para São Paulo, serve para Corinthians, serve aí para o Santos, porque a diretoria do Santos tem feito lambança desde aquela contratação do Damião. Do Damião, centroavante, que veio do Internacional de Porto Alegre, mais de 40 milhões. E a dívida ficou até hoje, viu? E aquela dívida é de eterno, né? Depois, aquela venda drástica do Neymar para o Barcelona. Vai para o Mundial contra o Barcelona e ele já estava vendido e praticamente foi de graça para o Barcelona e o Santos até hoje não recebeu nem a metade do que deveria receber. E agora vem toda essa lambança em relação à questão do Gesualdo. Um lado positivo do Santos nesse meio de lambança toda foi justamente a contratação do Sampaoli, onde todo mundo praticamente não acreditava que o Sampaoli estaria e praticamente seria um ótimo técnico para o Brasil, porque ele estava desacreditado da Argentina, da seleção argentina. Ele fez um ótimo trabalho no Santos, mas isso não exime a culpa do Pérez, né, que é o presidente do Santos lá, que está fazendo uma lambança atrás da outra e os conselheiros ficam apenas na arquibancada assistindo. 11h47, janela comercial. Doni, se prepara aí, que daqui a pouco tem pergunta complicada para você, hein? Até mais! Estamos apresentando Panorama Esportivo. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Agora, a hora e a vez do Norte e Nordeste no Panorama Esportivo, com o eclético Berdinaschi. Bom dia, amigos da Rádio Mensagem. Começa agora no Panorama Esportivo mais um boletim do futebol do Norte e do Nordeste, a bola mais alegre do Brasil. E nesta semana que passou, o Ceará se sagrou bicampeão da Lampions League, a Copa do Nordeste. E dessa vez ele foi campeão invicto, campeão com letra maiúscula, o que só aumentou a cotação do técnico Guto Ferreira no mercado. Ele que já é conhecido no Nordeste como Gordiola, o grande estrategista. E desta vez, o Ceará prossegue suas atividades de olho na Série A do Campeonato Brasileiro, tentando igualar a linda campanha de 1982, quando foi 7º colocado. E para isso, conta com reforços de peso, como o centroavante Rafael Sobis e o goleiro Fernando Praz, que fez história no Palmeiras. Mas o destaque do vovô é o meia Vinícius, que foi muito bem na Copa do Nordeste. E o campeonato sergipano prolonga-se ad infinitum. O quadrangular final teve recentemente sua 4ª rodada com os seguintes resultados: Confiança 1, Frei Paulistano 0, Itabaiana 1, Sergipe 4. Olha só, goleada do Gipão. E a 5ª rodada, quando é que vai ser? Afinal de contas, o quadrangular acaba na 6ª rodada, mas a 5ª rodada ninguém sabe quando vai ser realizada. É a bagunça do campeonato sergipano. Mais uma vez, o retrato do futebol brasileiro e sua falta de planejamento. A única coisa que se sabe é que todos os jogos ocorrerão na Arena Batistão, o único estádio em condições de receber os jogos decisivos do campeonato sergipano. Pois é, enquanto o campeonato sergipano não tem hora para acabar, a minha hora está chegando. Eu tenho que fazer almoço, tenho que cuidar das crianças e limpar a casa inteira, foi o que mandou a patroa. Portanto, para vocês, um forte abraço, um excelente sábado e eu,
Bednarski. Volto semana que vem com mais um boletim do futebol do Norte e do Nordeste. Um abração! Boletim Norte e Nordeste. Grande abraço pro Bednarski. Eu só fiquei na dúvida, Doni. Ele disse que vai fazer o almoço, limpar a casa toda. Será que é por aí mesmo? Eu falei, gente, só faltou o sotaque, né? Eu acho que vai ter uma puxada hoje. Olha, pelo visto, sim. Aliás, é muito legal esse quadro do futebol do Nordeste, sempre com curiosidades, né? Que o nosso Bednarski traz aos sábados. Doni, eu disse no bloco anterior que tem pergunta pesada para você. Pode mandar, Doni? Pra mim, opa, vamos lá. Pois é, nós já falamos aqui do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. O nosso ouvinte, o Michel lá do Jardim Flórida, ele pergunta para a equipe, eu vou transferir a pergunta para você, Doni. O que esperar do São Paulo? Infelizmente, eu não espero muita coisa não, viu? O São Paulo tem um problema muito sério, que é de cima para baixo. Às vezes você percebe que dentro de campo, dentro do vestiário a coisa tá boa, mas aí lá na diretoria, no ar-condicionado, lá nas pratarias do Morumbi, eles ficam confabulando e fazendo algumas lambanças também. E isso acaba influenciando dentro de campo. O São Paulo tem gastado muito mais do que tem arrecadado, já não é de hoje. Antes da pandemia, o São Paulo já tem feito algumas lambanças em relação à questão salarial. E todo mundo que trabalha, quando você chega ao final do mês, você quer receber. E o São Paulo, quando começou a atrasar direitos de imagem, salário para alguns jogadores, isso acabou influenciando dentro de campo. Porque, mas o jogador ganha muito, mas é o direito dele, né? Foi combinado, não é caro, foi feito um contrato, tem que ser honrado. E o São Paulo tem feito algumas lambanças. E no meu entender, ô Fábio e amigos do Panorama, a maior lambança que São Paulo fez nos últimos anos, a maior lambança foi justamente a contratação do Daniel Alves para mim. Por quê? São Paulo trouxe um jogador que teria mercado na Europa, consequentemente, mas todo mundo sabia que São Paulo não teria dinheiro para arcar com o Daniel Alves. O Daniel Alves é um excelente jogador. Mas aí você traz o jogador a peso de ouro, com mais de 1,5 milhão por mês, veio a pandemia, começa a atrasar, e logicamente, você acha que o do Daniel Alves ficou sem receber? Aí paga o Daniel Alves e não paga o outro que ganha ali 200 mil, 300 mil reais. Ele começa a criar um certo tititi dentro do campo. Isso acaba sobrando para quem? Para o treinador, para o Fernando Diniz, que mais uma vez num time não terá tranquilidade para trabalhar. Ele já entra no Campeonato Brasileiro já ameaçado, tendo que fazer um bom trabalho nas 3 primeiras rodadas. Se eu coloco 3 primeiras rodadas, o Fernando Diniz dá o seu recado. Se o São Paulo não conseguir emplacar, Fábio, o Fernando Diniz não vai conseguir ficar no São Paulo por conta aí dos resultados. Trouxeram também o Juan Fran, e como o Juan Fran, o São Paulo teria na base outro jogador que poderia fazer o que o Juan Fran faz dentro de campo. Então, alguns erros que o São Paulo comete, e não sei o que acontece, que o Juan Fran, por causa de contrato, é obrigado a jogar, e às vezes você tem um jogador melhor que fica no banco e logicamente se cria um clima muito ruim. Então não espero muito do São Paulo não, viu? Olha, o Doni tocou num ponto aí, um ponto interessante e polêmico, né? Que o Daniel Alves é um grande jogador, né? Um dos grandes laterais aí do futebol mundial, é indiscutível, né? Ele é um grande jogador. Mas será que a contratação do Daniel Alves foi oportuna, né? Foi uma boa ideia, Douglas? O que você acha? Ô Fábio, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu não escutei todo o comentário do Doni, mas eu tive a nítida impressão que o Buim poderia ter soltado aí a vinheta do Fortes Pitacos, né? Estava parecendo o Jairo só reclamando do São Paulo, o que é isso? Parecia o desabafo do Jairo da semana passada, o Jairo, né? Acho que o Doni acabou de ler um texto aí do Jairo. Mas assim, não estou comparando a qualidade do jogador nem a fase que ele está, viu, Fábio? Mas eu acho sim que o Daniel Alves foi uma grande contratação para o São Paulo, trouxe mídia, deveria ter trazido mais recursos, eu não sei como é que foi alinhavada essa contratação. O problema é que talvez se viesse o Cristiano Ronaldo para o São Paulo não daria certo, que a bagunça que está no São Paulo é administrativa, não é técnica ali.
Então, quando o Andrés trouxe o Ronaldo para o Corinthians, foi aquela comoção, né, aquela jogada de marketing. O Daniel Alves não, ele veio para jogar e é um dos melhores do mundo, o Fábio. Eu acho que o problema não é ter trazido o Daniel Alves, o problema é não ter dado uma estrutura para que o Daniel Alves possa desenvolver tudo que sabe e render para o São Paulo o que poderia ter rendido, viu? Pois é, e eu acho também... Agora, se o Doni não quer o Daniel Alves, manda lá para Itaquera que a gente quer. Fortes. Ô Douglas, sabe, Douglas, mas eu sei que o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo já veio com um monte de patrocinadores que ele se bancou. Tanto é que o Ronaldo, ele saiu do Corinthians, parou de jogar, ele estava recebendo grana porque tinha patrocinador no Corinthians. Então o Ronaldo é um marqueteiro, o Ronaldo sabe fazer negócio, o Ronaldo é muito inteligente. Agora, no caso do Daniel Alves, o São Paulo ia arcar com tudo. Então o Daniel Alves é apenas um jogador. E o Ronaldo veio como jogador e empresário para o Corinthians, por isso que deu certo. Pois é. Lembrando que o São Paulo amanhã enfrenta o Goiás na sua estreia no Brasileirão, e eu concordo com uma coisa que o Doni disse aí. Se nas 2, 3 primeiras rodadas os resultados não aparecerem, vai ser muito difícil a permanência do Fernando Diniz no comando do São Paulo. Mas até o Fernando Diniz está cornetando, não é possível isso, não é possível. Bom, chegou a hora da verdade aqui no Panorama Esportivo. O programa está caminhando para o final, a hora dos palpites. Ninguém vai ficar em cima do muro, não. A hora dos palpites para a final, palpites para Palmeiras e Corinthians. Eu começo com a voz imparcial do Rádio Esportivo Brasileiro, Douglas Araújo, palpite seco, Palmeiras e Corinthians. Palpite seco, sem falar com o coração, Corinthians 3, Palmeiras 0. 3-0 Corinthians. Sem falar com o coração. Meu palpite também sem falar com o coração. Palmeiras ganha o jogo hoje por 2-1. Donizete Eugênio. Eu que não tenho nada a ver com isso, estarei no sofá, sossegado. Aliás, o Doni é o único isento nessa história. Sossegado. Como eu torço pro futebol, pra alegria do futebol, e que tenha futebol, 3-2 pro Palmeiras hoje. Muito bem. 11h59, vamos terminando o nosso panorama. Douglas, obrigado pela participação. Bom fim de semana, bom jogo. Bom jogo não significa o resultado que você quer, mas um bom jogo aí, Douglas. Ô Fábio, 2 coisas rapidinho. Primeiro, desejar um feliz dia dos pais a todos os pais aí. Parabéns pelo dia de amanhã. Falar pra doutora Renata Bedinassi, folga pro doutor Zé Luiz aí, porque é dia dos pais, né? Esse final de semana ele tem direito. E só uma coisinha, Fábio, o hotel que eu tô aqui, você conhece em Serra Negra, é um hotel que ele é muito branco. Boa impressão isso não, esse verde na montanha e o branco do hotel não, viu, Fábio? Olha, isso já é um presságio, Douglas, já é um presságio. Obrigado, Douglas, um abraço. Um abraço. Doni, suas considerações finais. Valeu, um privilégio participar com vocês aí, um abraço. Eu tô vendo o Douglas, acho que vai dar um pulinho em Monte Sião, né? Pra dar um pulinho naquele teleférico de Monte Sião, que é pertinho aí de Serra Negra. Um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado aí. Até segunda-feira, se Deus quiser, dentro do Jornal da Mensagem. Sacando que Jacareí está na fase amarela. A partir de hoje, então, vários restaurantes e também salões de beleza podem abrir. Apenas 6 horas em Jacareí, então fique atento. E usem máscaras, porque a pandemia continua. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, Doni, bem lembrado. E a você que nos acompanhou nesse sábado, a você ouvinte mensagem, o nosso muito obrigado, a você papai, a você avô. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Ser pai é uma vocação, é um grande dom, um grande presente de Deus. Semana que vem tem mais Panorama Esportivo. Grande abraço, tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Panorama Esportivo.